salve, torcedor, na área com mais um boletim para o canal jornalístico Detetive Vascaínos. E hoje tem matéria especial por aqui, viu? Tudo sobre o julgamento do STJD que poderia dar os pontos do jogo com o Sport para o Vasco e garantir assim um acesso antecipado. Em que pese ainda muita água rolar debaixo dessa ponte, né? E para início de conversa, não esqueça de já deixar o seu like aí embaixo nesse vídeo, compartilhar o conteúdo com outros torcedores que querem também saber sobre esse assunto e virar um inscrito do canal, né? Caso você ainda não tenha se associado a nós. Bom, mas vamos ao que interessa. Neste boletim especial eu vou repercutir esse julgamento marcado inicialmente para quinta-feira e que vem gerando um longo debate por conta da possibilidade do Vasco ganhar os pontos do jogo contra o Sport devido à invasão da torcida e à consequente interrupção da partida. Há chances reais do Sport perder os pontos? O que o time pernambucano terá que fazer para não ser penalizado nesse artigo? Quais os cenários que se desenham pela frente? Pensando nisso, eu fui ouvir dois experientes advogados especialistas em direito desportivo e que vão opinar aqui sobre esse tema. Portanto, fique ligadinho até o final e vamos em frente. Nas redes sociais, nas rodas entre amigos, entre os torcedores, só se fala uma coisa: o julgamento do STJD, marcado inicialmente para essa quinta-feira e que poderia fazer com que o Sport perca os seus pontos da partida contra o Vasco. Afinal, com mais 2 pontos na conta, o Cruz Maltino iria assegurar logo de cara o tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro, independentemente do jogo contra o Ituano marcado para domingo. A desordem e a invasão dos torcedores do Sport Recife no gramado da Ilha do Retiro, na partida contra o Vasco, no dia 16 de outubro, poderia custar caro ao time pernambucano. E por isso, esse julgamento tomou proporções gigantescas, pois pode interferir diretamente no acesso. E o Sport, inclusive, pediu, que esse julgamento fosse feito após o final da Série B. Até o momento que eu gravava esse vídeo, o STJD não havia se manifestado. Mas aos que não se recordam da confusão, tudo ocorreu após o atacante Raniel, que foi revelado pelo Santa Cruz, rival do Sport, comemorar o seu gol de empate em forma de provocação na frente da torcida pernambucana. Isso gerou a ira de muitos torcedores que invadiram o gramado. Na confusão, objetos foram arremessados para o campo e o homem chegou a agredir uma bombeira que prestava socorro a um torcedor. Os jogadores do Vasco correram para o vestiário. O árbitro Rafael Claus considerou que não havia mais segurança para retomar o jogo e decidiu, depois de um longo tempo, encerrar a partida. Com isso, o Sport foi indiciado nos artigos 211, 213 e 205 e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF. O clube será julgado pela 4ª Comissão Disciplinar e pode ser punido em até 10 mandos de campo, além de ter que pagar R$100 mil de multa e correr o risco de perder os pontos da partida. Porém, apesar da repercussão do caso, o cenário ainda é incerto referente à possível perda de pontos do Sport nessa decisão do STJD. O Clube de Recife alega que já autuou muitas pessoas e que trabalha em colaboração com as autoridades, a fim de anexar mais provas no processo. O departamento jurídico do clube deve contestar também a versão do Vasco, de que a delegação carioca estaria encurralada no vestiário e promete apresentar imagens das câmeras de segurança para provar isso. Por lá, há um misto de confiança e preocupação. Por isso houve essa solicitação para que o caso não fosse julgado antes do fim da Série B, pois, como eu falei acima, iria interferir diretamente no acesso. Lembrando que o Vasco não é o réu no caso, mas o Raniel e o Luiz Henrique, que foram punidos pelo tribunal ao provocarem a torcida adversária, eles cumpriram a suspensão nas últimas 2 partidas e por isso vão ser julgados aí, podem inclusive pegar um gancho duro. E para esclarecer sobre essa possibilidade do Vasco ganhar os pontos ou o Sport conseguir evitar uma punição mais dura nesse sentido, eu fui ouvir quem entende do assunto, os advogados que são especialistas em direito desportivo. De ontem para hoje eu consegui ouvir 2 profissionais importantes, muito gabaritados por sinal. Inicialmente eu vou trazer aqui o depoimento da doutora Fernanda Soares, especialista em direito desportivo e colunista do portal Lei em Campo. Ela que também é auditora do Tribunal Pleno de Justiça Desportiva do Futebol de Minas Gerais, analisa agora as chances do Vasco e dá a sua opinião sobre o assunto. Confira aí. Bom, existe a possibilidade de perda de pontos e a minha percepção sobre o grau dessa possibilidade, ela vem mudando um pouco. E eu vou explicar por quê.
A, a denúncia que a Procuradoria ofereceu em relação ao esporte, ela foi bastante pesada, né? O clube vai responder por infração a 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e o artigo que prevê essa questão da perda de pontos, ele fala em impedir o prosseguimento da partida, que é o 205, né? E é sobre isso que os auditores vão precisar decidir, se o esporte, de fato, foi responsável por impedir o prosseguimento da partida. Lembrando que os clubes, eles são responsáveis pelo comportamento da sua torcida. Então, quando eu digo o esporte, eu me refiro à torcida do esporte. Então, para que haja essa perda de pontos, os auditores precisam chegar à conclusão de que a torcida do esporte foi responsável por impedir que a partida prosseguisse. É esse que é o debate. Nós tivemos na semana passada o julgamento do caso do Ceará, que foi denunciado pelo mesmo artigo que prevê essa perda de pontos, o 205. E aí, especificamente nesse artigo, o Ceará foi absolvido e não perdeu os pontos. Esse é um caso muito similar ao que aconteceu com o esporte e pode nos dar uma dimensão do que pode ser julgado na quinta-feira. É claro, assim, não foi a mesma coisa, né? Há nuances importantes de diferença, mas é um julgamento importante para que a gente tenha uma perspectiva do que pode acontecer com o esporte. No julgamento do Ceará, o relator do processo absolveu o Ceará nessa questão de perda de pontos, porque, no entendimento dele, a invasão da torcida foi uma estratégia da Polícia Militar para proteger a integridade física dos torcedores. E aí, uma vez que os torcedores já estavam no gramado, por orientação da Polícia Militar, realmente não tinha como retomar a partida. Só que 2 auditores discordaram desse argumento e condenaram o Ceará a perda de pontos. Então, para esses 2 auditores, foi a torcida do Ceará que gerou a situação que fez com que a partida tivesse que ter sido interrompida. Só que esses 2 auditores foram votos vencidos. Outros 2 auditores acompanharam o voto do relator. Então, no final, ficou 3-2. Mas veja que houve uma divergência importante de opiniões. Então, foi por muito pouco que o Ceará não perdeu pontos. E essa decisão ainda pode ser revista pelo Tribunal Pleno, né, caso haja um recurso. E no caso do esporte é até um pouco mais grave, porque a invasão da torcida não me parece ter sido resultado de uma estratégia da Polícia Militar. Então, é por isso que eu mencionei no começo que o meu entendimento sobre o grau da possibilidade de perder pontos vem mudando. Porque eu antes entendia como pouco provável. Porque essa punição de perda de pontos, ela é uma interferência muito forte do tribunal nas competições. Então, ela é uma medida extremamente pontual. E é bom que assim seja, né? É bom que os tribunais não interfiram tanto nas competições. Mas agora eu não tenho tanta certeza assim. Então, principalmente, 2 motivos principais. Pelo peso da denúncia que foi feita ao esporte, foi uma denúncia bastante pesada, e pelo julgamento do Ceará, que foi muito dividido. Bom, agora vamos ouvir um outro advogado, o Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, mestre em Direito Desportivo, e que também tem bastante conhecimento sobre o assunto. O Dr. Gustavo expõe agora as possibilidades de perda de pontos do esporte e comenta como a defesa pode se comportar para evitar uma pena mais dura. Ouça aí. Os incidentes ocorridos na partida entre Sport e Vasco têm se estendido para fora das 4 linhas, né? A partida ela não chegou ao fim, em virtude da insegurança, isso foi declarado pelo árbitro, na partida. Com isso, o resultado de 1-1, o empate foi homologado e é possível que o STJD entregue os pontos da partida para o Vasco, uma vez que existe essa previsão lá no 205 do CBJD. Ao meu sentir, a culpa, a responsabilidade do mandante pelo não término da partida, ela não pode ser presumida. Ela precisa ser cabalmente comprovada. Então, para o Vasco ficar com os pontos dessa partida, é preciso, é necessário, é importante, para não dizer imprescindível, um requisito, que se comprove que a insegurança, os atos de violência se deram
por uma ação ou omissão do Sport Recife. Então, se o Sport tomou todas as medidas cabíveis para que o evento fosse seguro, mas por atos alheios à sua vontade, a insegurança gerou o final da partida, eu penso que o Sport não possa ser punido. Agora, se houve participação e até incitação da violência pelos membros do Sport e se a segurança foi relaxada ou se todas as medidas não foram adotadas, aí sim eu vejo a possibilidade do Sport Recife ser punido e o Vasco ficar com os outros 2 pontos daquela partida. Bom, agradecer mais uma vez a doutora Fernanda e ao doutor Gustavo, ambos foram super solícitos comigo e se colocaram à disposição para qualquer outra dúvida. É isso aí, amigos, as cartas estão na mesa, façam suas apostas. No STJD, diante do Ituano, o acesso do Vasco vai acontecer por qual caminho? Bom, na minha opinião, com ou sem STJD, o Vasco tem que ir para cima do Ituano e garantir o seu retorno logo. Até porque, como eu falei, qualquer decisão que seja dada nesse primeiro julgamento pode ser revertida no pleno. Por isso a importância de assegurar logo o acesso contra o Ituano. Mas comente aí embaixo do vídeo e participe. Bom, tô indo nessa, espero que tenham gostado do conteúdo. Em breve tô de volta com mais notícias do Vascão. Valeu demais pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima!